Nessa manhã conosco aqui no 5º Seminário Nacional de Direito Previdenciário está a doutora Jane Berwanger, que é diretora do IBDP. Então, nossa palestrante dessa manhã, doutora Jane, a senhora trouxe uma perspectiva importante dos produtores rurais, dos agricultores, com relação à contagem dos dias até mesmo, para se aposentar. Fala um pouco para nós dessa expectativa e dessa perspectiva que o agricultor familiar dispõe e que muitas vezes pode ser ajudada, auxiliada pelo advogado previdenciarista. Bom, o agricultor familiar, que nós temos hoje ainda 12 milhões de pessoas em idade economicamente ativa no meio rural, na agricultura familiar, ele conta os dias para a aposentadoria, porque ele passa muitas dificuldades ao longo da vida, dificuldades com intempéries, custo de produção, não vende o produto, uma série de coisas que são inerentes ao trabalho do campo. E a previdência é uma perspectiva lá na frente que ele sempre quer ter em mente. Então, se qualquer coisa ameaça essa perspectiva da aposentadoria, ele fica inseguro de permanecer no campo. Nós vivemos uma época de êxodo rural muito forte, principalmente na década de 70 e décadas de 70 e 80, em que não havia perspectiva de aposentadoria. E isso é uma coisa que afeta fortemente a decisão das pessoas saírem do meio rural. Então, por isso, ter uma expectativa de um dia se aposentar é essencial para poder ele permanecer no meio rural. Doutora Jane, a senhora também trouxe na sua palestra que no ano de 2019 a ONU, inclusive, instaurou como a década da agricultura familiar. Como é que o previdenciarista, como é que o advogado previdenciarista pode se preparar para dar uma melhor assistência e até um acolhimento a esses profissionais do campo tão importantes na nossa sociedade? Hoje a gente vive uma dificuldade, muitas vezes, e quem é advogado previdenciarista sabe disso, de convencer o judiciário de que aquela pessoa trabalhou e que se ela vendeu produção, se desenvolveu na atividade, que ela continua segurado especial. Então eu sugiro aos advogados previdenciaristas começarem a usar mais os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, bem como essa decisão da ONU de instaurar de 2019 a 2028, a década da agricultura familiar. A ONU reconhece a importância da agricultura familiar na produção de alimentos, inclusive na Agenda 2030, reconhece que é estratégico desenvolver a agricultura familiar para que se possa diminuir a fome no mundo. Então, trazer essa perspectiva para a discussão processual, principalmente judicial, acho essencial. Na via administrativa, isso não ajuda. O servidor do INSS deve olhar para a sua instrução normativa, que é boa para o segurado especial. A instrução normativa diz que o enquadramento do segurado especial, o regime de economia familiar, independe da quantidade de produção comercializada, se houver. Mas, no judiciário, infelizmente, a gente tem muitas decisões que levam isso em consideração. Doutora Jane, a senhora citou também ali a Lei 11.326, que fala ali das políticas públicas ligadas à agricultura familiar. Fala um pouco para nós da importância do profissional estar atento aos dispositivos jurídicos que podem favorecer os agricultores familiares. Penso que o advogado deve sair da caixinha, como se diz, deve buscar outras normas ou falar de uma outra forma aquilo que ele pretende dizer no judiciário. E uma das maneiras que eu penso é utilizar normas que favorecem a agricultura familiar, como a Lei 11.326, que traz as políticas públicas, que institui a Política Nacional da Agricultura Familiar, que traz justamente esse incentivo à permanência do agricultor familiar no campo, ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e várias outras políticas que têm esta intenção de que o agricultor permaneça no meio rural. Então, buscar essas outras normas, principalmente essa, a Lei 11.326, pode trazer uma outra perspectiva para a análise da agricultura familiar e do segurado especial. Doutora Jane, parabéns pela palestra, excelente, foi muito bom receber a doutora aqui. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, a ABA, a ESA aqui do Rio Grande do Sul, a OAB, por poder falar nesse evento. Obrigada.